E no vídeo de hoje falaremos sobre a Sanepar, essa empresa da área do saneamento no estado do Paraná, fundada em 1963 e com quase 7 mil empregados. Começando por uma breve história da empresa, em 63 foi criada a AGEPAR, né, Companhia de Águas e Esgotos do Paraná. Em 64 foi alterada a sua denominação social para Sanepar. Em 97, ela recebeu o Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento, PNQS. Em 2002, ela atingiu 2 milhões de conexões de água. Em 2008, um projeto piloto para o uso do gás metano para gerar energia elétrica. E em 2017, a AGEPAR passa a regular o tratamento de água e esgoto no Paraná, ou seja, a Sanepar começou a trabalhar no ambiente com a agência reguladora. A estrutura básica da empresa, a gente tem uma presidência, né, e mais 7 diretorias embaixo. Falando um pouco sobre as ações, a gente tem 3 ações negociadas na bolsa, né? A preferencial, a ordinária e uma unit, né? Que nada mais é do que uma ordinária e mais 4 ações preferenciais, tá? São 427 mil acionistas e o acionista controlador atualmente é o Estado do Paraná. Por se tratar de uma empresa de água e esgoto, uma das preocupações que a gente tem no momento é referente à estiagem pelo qual o país está passando. Nesses dois mapas, a gente percebe que, principalmente aqui recentemente, né, o nível de chuvas no estado do Paraná tem sido bem abaixo da média, o que é um ponto de atenção aí quando a gente fala desse tipo de empresa. Apesar da pouca chuva, os níveis das barragens não estão nas suas mínimas, né? Como a gente pode observar aí, comparando em relação ao ano passado, mas a gente teve uma queda significativa aí de julho a outubro do níveis das barragens. Se isso se repetir, a gente pode ter algum problema com para Sanepar. Em relação a essa situação, a empresa já está tomando medidas, né, colocando um rodízio de abastecimento na região metropolitana de Curitiba, ou seja, é algo a gente deve ficar atento aí nos próximos meses. Falando agora dos resultados operacionais da empresa, a gente observa aí principalmente aí um acréscimo de ligações tanto de água quanto esgoto, o que é um ponto positivo para a empresa, né, mostrando a preocupação em relação a esse déficit que o país tem de maneira geral. Por outro lado, a gente observa entre 20 e 21 uma redução da ordem de 2% no consumo tanto de água quanto o volume de esgoto. Já o nível de inadimplência em 2021 está em patamar semelhante ao de 2020 e maior do que em 2019. Uma explicação para esse fato pode ser as consequências aí da pandemia pela qual o país vem passando. Indo para o desempenho financeiro da empresa, a gente observa o crescimento na ordem de 4% das receitas, né? Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da revisão tarifária. Os custos e despesas operacionais seguem em estabilidade em relação ao ano de 2020 e com isso levou para um lucro aí com um crescimento da ordem de 7%. Olhando agora o lucro por ação num histórico mais longo, desde 2011, a gente observa aí um forte crescimento nesse indicador. Em 2020, a gente tem aí uma situação de maior estabilidade por conta até das consequências da pandemia, né? E lembrando aí que em 2020 a gente teve também o desdobramento de 1 para 3 ações, ok? Já a relação preço por lucro oscila aí no patamar em torno de 7, né? E atualmente a gente está num patamar próximo de 5, ou seja, né, um valor abaixo aí do histórico que tem sido praticado aí no mercado para essa ação. Como consequência do crescimento do lucro nos últimos anos, quando a gente olha a taxa composta, né, numa janela de 5 anos, a gente obtém assim dados bastante expressivos para esse indicador. Olhando agora o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, a gente observa um crescimento desse indicador aí nos últimos anos, né?
inclusive em linha com as principais empresas, né, as maiores empresas de saneamento do Brasil. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal sobre a Copasa. Se você quiser acompanhar, a gente vai deixar o link no final deste vídeo. Já os históricos de dividendos da empresa, ele é um histórico bastante positivo. A gente observa o crescimento dos dividendos ali nos últimos anos e uma certa estabilidade aí após o ano de 2020, justamente aí por conta das medidas de enfrentamento à pandemia. Já o dividend yield, a gente teve momentos ali em que houve queda do preço das ações, né? E esse indicador ficou bastante elevado, chegando a quase 16% ali, né? E hoje está oscilando aí na casa dos 5%. Já o valor patrimonial por ação, ele apresenta também essa tendência de crescimento, que é algo bastante positivo. Lembrando que em 2020 a gente teve o desdobramento das ações. A relação preço por valor patrimonial hoje está abaixo de 1, o que é um dado positivo para quem pretende investir nessa ação, né? E apesar de não ser o menor valor histórico, que foi ali em 2015, justamente aquele período em que havia aquela intervenção, né, tentando trabalhar em preços controlados para conter a inflação, né? O que foi bastante prejudicial aí de maneira geral para todas as empresas estatais principalmente. Um ponto de atenção para o futuro, né? Como é que será que ficará a inflação, né, com essas medidas que a gente está observando aí no pós-pandemia, né? E será que os governos seguirão sem intervir nesse preço? Até que ponto eles devem intervir ou vão intervir fortemente no preço de venda ali desse tipo de empresa? Esse é um ponto a se pensar aí para o futuro. Já a relação dívida por EBITDA, ela está num patamar de controle e estabilidade aí nos últimos anos. Olhando um pouco mais em detalhe, né, sobre a estrutura da dívida, a gente observa ali que, apesar do ligeiro crescimento ali da dívida, né, grande parte dela é dívida de longo prazo. Olhando de maneira um pouco mais detalhada, a gente teve esse crescimento ali, né, tanto em medidas aí para o enfrentamento à pandemia, como também os investimentos que a empresa tem feito recentemente, né, causaram aí esse aumento do indicador, né, do índice de alavancagem da empresa. Mas, de maneira geral, essa dívida não preocupa, principalmente porque grande parte dela está num horizonte longo ali, então não deve causar um problema tão próximo assim para a administração da empresa. E agora alguns destaques que valem a pena serem comentados, né, sobre a empresa, né? Um deles é o reajuste tarifário, né, que aconteceu aí de 5%. Começou a incidir desde fevereiro desse ano. Houve também a troca do IGPM pelo IPCA como critério de reajuste da empresa, e a gente sabe, né, que o IGPM ele foi um valor bastante elevado, né? Então, de certa forma, essa substituição reduz aí o valor do reajuste proposto para a empresa. E também tem uma discussão, né, que envolve aí a empresa e os órgãos reguladores durante a pandemia. Houve um adiamento ali do reajuste, né? E tudo isso está sendo discutido, né? Ou seja, como já foi comentado, né, o fato da área de atuação da empresa, de ser uma empresa de economia mista, né, mas ainda a administração é estatal, né? Existe essa relação aí entre governo, regulador e empresa, né? Um outro destaque, mas que é um comentário principalmente para quem investe pensando em dividendos, né, é o payout da ação, né, é definido aí que não deve ser inferior a 25% do lucro líquido da empresa. Aqui também temos a definição da diferença entre as ações preferenciais e ordinárias, que é da ordem aí de 10% em termos de dividendos, né? E aqui um breve resumo de como ficaram aí os
os valores dos dividendos para cada tipo de ação, a unit, a preferencial e a ordinária, tanto para o ano de 2020 como para o primeiro semestre de 2021. Por fim, avaliando o histórico de investimento, para quem investiu há 10 e há 5 anos atrás, o resultado da empresa foi bastante significativo. O último ano ela foi penalizada, né, principalmente o preço da ação, mas assim, aparenta ser uma excelente ação para uma estratégia de buy and hold. E a conclusão do nosso vídeo, avaliando os pontos positivos e negativos da ação da Sanepar, a gente fica com a seguinte situação. Do ponto positivo, aparentemente tem um controle, né, do nível atual das barragens, né, e então a empresa está se preparando para enfrentar a crise hídrica. O histórico de lucros e dividendos da empresa é interessante. Os comparativos de preço em patamares interessantes também, quando a gente olha as relações de preço e o valor intrínseco da ação. A relação dívida por EBITDA está estável em patamar saudável e temos uma projeção de crescimento apontada pelos analistas. Do lado negativo, é uma empresa de controle estatal, né? O acionista majoritário é o governo do estado do Paraná. A gente pode cair naquela situação, a depender da situação de inflação e do governo, né? Uma situação de controle de preços, o que pode causar muita perda de valor para o investidor. A crise hídrica, né? A gente não sabe de fato até que ponto vai se estender, né? Essa situação de poucas chuvas, né? E isso pode, mesmo a empresa controlando, ela pode ter uma situação crítica mais para frente. E a gente teve um reajuste tarifário abaixo da inflação, né? E mudança do indicador de reajuste, né? Ou seja, já é um indicativo ali que, de fato, né? A empresa não está livre para praticar os preços que talvez desejaria, né? Então, esses são os pontos negativos aí da ação da Sanepar. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?